noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre a sua vida nessa hora, seja sobre a sua casa. Nós estamos iniciando o nosso culto da palavra nessa quinta-feira e eu gostaria de começar esse culto juntamente com você aí na sua casa, louvando ao Senhor, lembrando que Deus é aquele que sonda o nosso coração, Ele conhece os nossos caminhos, a Ele pertence todo louvor e toda glória. Então cante ao Senhor, todo ser que respira, louve ao Senhor. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe quem eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço a sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que sou. E nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Amém. A Ele seja o louvor, que nós possamos nessa noite declarar ao Senhor toda a nossa confiança nele, toda a nossa certeza de que Ele é o nosso bom pastor, de que Ele nos guia, de que debaixo dos seus olhos e da sua proteção nós estamos seguros.
Ele é aquele que sonda o nosso coração. Ele é aquele que nos conhece. E por isso nós podemos descansar, pois Ele cuida de nós e sempre estará cuidando. Oh Deus, me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, todo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, todo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim.
Jesus, ali na cruz, venceu, Ele está vivo e por isso nele nós podemos ter esperança de vida eterna. O Senhor sonda e conhece o nosso coração. Ele conhece muito bem quem somos, porque foi Ele que nos criou. E nessa hora você pode elevar o seu pensamento, elevar a sua voz ao Senhor e orar, e falar com o Senhor Deus e agradecê-lo, porque Ele cuida de você e Ele tem cuidado. Vamos orar nessa hora? Pai querido, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus que nos criou, o Deus que nos conhece, o Deus que nos sonda, o Deus que sabe quem somos, o Deus que conhece cada um dos nossos pensamentos. Nós te louvamos nessa hora, ó Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque o Senhor nos criou, mas o Senhor não nos abandonou. O Senhor nos criou e continua cuidando da sua criação, cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor. O Senhor se manifestou a nós, o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós. Muito obrigado, Senhor, por manifestar o Seu amor, por manifestar a Sua misericórdia. Muito obrigado por nos trazer a Sua presença, por nos chamar à Tua presença. Muito obrigado por ser o nosso guia, por ser o nosso sustentador, por ser aquele que nos acolhe, aquele que nos conhece, aquele que nos ama e que nos direciona na caminhada. Obrigado, Senhor Deus, porque nesses dias de tribulação, o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado porque o Senhor tem manifestado a Tua presença em nosso viver. Obrigado porque o Senhor tem manifestado a Sua graça, a Sua paciência, a Sua generosidade. Nós somos gratos ao Senhor, porque olhando para a cruz de Cristo, olhando para Jesus Cristo, nós vemos a glória do Senhor, o amor do Senhor ali revelado. Obrigado porque Jesus não está mais preso ali na cruz, Ele não está mais crucificado, mas Ele saiu da cruz, Ele ressurgiu, Ele está vivo. E é por isso que a nossa esperança está viva, é por isso que a nossa fé não morre, mesmo diante de todas as adversidades desse mundo, de todas as tribulações, mesmo diante das lutas, das dores, das enfermidades. O Senhor tem cuidado de nós, a Tua palavra é fiel e a Tua promessa não pode falhar, porque Jesus está vivo, Ele consumou a redenção do Seu povo ali na cruz e nós Te louvamos, ó Deus, porque somos parte desse povo, porque somos povo do Seu pastoreio, rebanho do Seu pastoreio, porque somos cuidados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por trazer a nossa mente nessa hora, por trazer ao nosso coração a realidade de que somos Teus, de que somos Teus filhos, cuidados, apacentados pelo Senhor. Depositamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti, colocamos diante de Ti as nossas necessidades, lutas e dores e rogamos ao Senhor que venha trazer paz ao nosso coração, trazer alívio para a nossa alma. E nesse momento no qual olharemos para a Tua palavra, estudaremos a Tua palavra, que essa palavra seja o nosso pão nesse dia, que ela possa nos alimentar e fortalecer a fé, para que venhamos a continuar provando a presença maravilhosa do Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O Senhor tem cuidado de nós e Ele continuará cuidando. É isso que a palavra de Deus nos diz. E Ele nos deixou a Sua palavra para que não esqueçamos de que Ele é o nosso Deus que nos criou, Ele é o bom pastor que conduz o seu povo e a Sua presença está em nós, está presente em nós pelo Seu Espírito Santo. E nós podemos nessa hora abrir a palavra do Senhor e olharmos para a realidade disso que a Bíblia nos diz, sobre o cuidado de Deus para conosco. Você pode abrir comigo a sua Bíblia lá no Salmo 139. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e chamasse os que estão na sua casa aí com você, para que vocês possam realmente participar desse culto, para que não seja apenas algo para vocês assistirem, mas algo para vocês participarem. Então abra a sua Bíblia lá no Salmo 139, eu vou ler aqui apenas o versículo 23 e 24, mas nós vamos meditar no Salmo todo. Mas nós vamos ler apenas esses dois últimos versículos muito conhecidos, para que a gente venha então a entender essas palavras maravilhosas de louvor que Davi declara ao nosso Deus. Salmo 139, versículo 23 e 24, nos diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Deus é soberano.
Deus está no controle de todas as coisas, Ele é o supremo Senhor de tudo e de todos. Muitas vezes nós declaramos isso, essa frase, Deus é soberano, nós declaramos, nós que cremos em Jesus, nós que cremos no Deus triuno, nós temos a convicção e certeza de que Deus é soberano. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar no que isso significa. O que significa o fato de Deus ser soberano e que implicações isso traz para as nossas vidas. Muitas vezes nós dizemos assim, que Deus nos conhece, mas muitas vezes nós nos escondemos dele. Muitas vezes nós dizemos que Deus está perto de nós, mas nós nos comportamos como se Deus estivesse longe. Muitas vezes nós dizemos que Deus é todo-poderoso, mas nós agimos como se Deus não tivesse nenhum poder sobre nós e sobre a situação que nós enfrentamos. Às vezes nos falta fé. Às vezes nós sabemos que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, que Deus nos conhece, que Deus está perto de nós. Mas às vezes a nossa fé falha em crer e em viver isso. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós falhamos em contemplar a soberania de Deus em nossas vidas. E quando nós falamos sobre contemplar a soberania de Deus nas nossas vidas, contemplar significa refletir sobre. E nesses dias de coronavírus, muitos estão em casa, não podendo trabalhar. Nós temos, quem sabe, até mais tempo para pensar mais isso, para refletir mais. Muitas pessoas estão falando comigo, eu estou com muito tempo ocioso em casa, então aproveite esse tempo para pensar a respeito da Palavra de Deus, para estudar a Palavra de Deus, para conhecer a Deus. Deus está nos dando a oportunidade de conhecê-lo mais. Esses dias é dia de você contemplar a Deus, contemplar a soberania de Deus, assim como Davi faz. Ele começa a pensar sobre isso, ele começa a refletir sobre isso, e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele então declara esse salmo, como está registrado na Bíblia, Salmo 139, esse belo salmo, muito conhecido, que nos fala a respeito dessa soberania de Deus em nossas vidas. E assim como Davi, ele reflete sobre isso, nós também precisamos refletir. Se você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente no Senhor Jesus, você precisa contemplar a soberania de Deus na sua vida. E olhando para esse texto, nós vamos ver 4 evidências de que o verdadeiro crente contempla a soberania de Deus na sua vida. E a primeira evidência que o verdadeiro crente pode ter sobre a soberania de Deus na sua vida é o reconhecimento da onisciência de Deus. O reconhecimento da onisciência de Deus. Se você sabe que Deus é soberano pela sua palavra e vive isso na sua vida, o fato de Deus ser soberano tem implicações na sua vida porque você crê em Jesus, você tem fé em Deus, então você vai reconhecer que o nosso Deus é o Deus onisciente. O que significa onisciência? Onisciência significa todo o conhecimento de toda a ciência, ou seja, Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Quando Davi fala aqui, Senhor, Tu me sondas e me conheces, ele está dizendo o seguinte, Deus é aquele que vai a fundo no nosso pensamento e Ele conhece todos os pensamentos de todos os seres humanos, Ele conhece todas as coisas, não existe nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Deus conhece a todos e o verdadeiro crente reconhece a onisciência de Deus na sua vida, assim como Davi aqui declara e reconhece, o Senhor me sonda e me conhece. Deus observa e conhece todas as coisas. Deus não está indiferente ou distante das nossas vidas. Às vezes nós ficamos tristes, preocupados com essa pandemia que está alastrando o nosso mundo, nós ficamos abatidos, mas saiba que o Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece a nossa real situação. A nossa dor não passa desapercebida aos olhos de Deus. Ele nos sonda e Ele nos conhece. Deus conhece as nossas ações externas, as ações que os homens veem, e é por isso que Davi vai falar assim, Tu sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Assim como as pessoas que estão ao nosso redor, elas sabem, no momento que estamos nos levantando, as coisas visíveis que fazemos, Deus também sabe. É isso que Davi aqui está declarando. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. No versículo 3 ele diz isso. Então não há como você ficar desapercebido aos olhos de Deus ou não ser observado por Deus. Deus
te conhece, Deus sabe onde você está. Assim como as pessoas que estão ao seu redor, elas sabem o que está acontecendo com você no seu dia, aquelas que estão te vendo, assim também Deus sabe. Deus não está distante da sua criação, Ele nos criou com um propósito e Ele está presente em nossas vidas. Nós podemos confiar nisso. É interessante que quando Jonas ele escolhe ir para Tarsis ao invés de Nínive, Deus ordena para que Jonas vá pregar em Tarsis, mas ele desobedece a Deus e vai para Nínive. E ele faz isso achando que Deus não estava vendo para onde ele estava indo. Mas o que Davi aqui declara no Salmo 139, sabes quando me assento, quando me levanto, isso revela que Deus sabia exatamente onde Jonas estava indo. Prova disso que quando Deus chama Jonas ao arrependimento, isso fica bem claro. Lá no Salmo 119, versículo 68, o salmista diz assim: tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Na presença de Deus estão todos os nossos caminhos, todos os caminhos que escolhemos, todos os caminhos que traçamos, Deus conhece. Ele conhece muito mais do que os homens conhecem. Deus conhece além do que o homem vê, Ele também vê o interior, e é esse o próximo passo que Davi vai falando sobre a onisciência de Deus. Deus não apenas conhece o que os outros veem, o que aqueles que estão ao nosso redor veem, mas Deus também conhece aquilo que os homens não veem. Assim como Samuel, ele declara isso lá sobre Davi, né? Ele diz assim que o homem vê o exterior, mas o Senhor, porém, vê o coração. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O homem vê o exterior. Deus também vê o que o homem vê. Porém, Deus vê além do que o homem vê. Deus vê o coração. E isso o homem não pode ver. Nós não podemos conhecer o pensamento daqueles que estão ao nosso redor, daqueles que convivem conosco. Por mais que às vezes a gente tente conhecer o que o outro está pensando, saber o que o outro está pensando, nenhum homem, nenhum ser humano consegue fazer isso. Mas Deus consegue. Deus conhece o nosso pensamento. Ele conhece as ações internas e as ações ocultas dos seres humanos que estão no nosso coração. Por isso Davi aqui diz no versículo 2: de longe penetras os meus pensamentos. Nenhum ser humano consegue penetrar o pensamento do outro, mas Deus consegue. Aqui no versículo 4 Davi diz: ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Ainda nem falamos e Deus já sabe o que vamos falar. Ele conhece os nossos pensamentos. Deus não é como nós que dependemos das palavras das pessoas para saber o que elas querem, o que elas desejam, o que elas vão dizer, mas Deus conhece antes mesmo que possamos falar. Ele não vê como o homem vê, Ele vê o coração. Podemos até enganar as pessoas com as nossas palavras, mas Deus é impossível de enganar. Você pode até dizer para Deus que você é grato pelo que Ele tem te dado, mas se no seu coração tiver ingratidão, Deus conhece, Deus sabe, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece as suas intenções. Deus sabe o que você está dizendo em palavras, mas Ele sabe também o que está no seu coração. Aos homens, os seres humanos, nós conseguimos enganar às vezes com palavras, dizer algo que nós estamos sentindo, mas para Deus isso é impossível, porque Ele é onisciente, Ele conhece as nossas mentes, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece todas as coisas e todas as mentes. Essa é a primeira evidência que nós temos de que o verdadeiro crente contempla a soberania de Deus. Mas se você crê na soberania de Deus, contempla a soberania de Deus na sua vida, você não apenas reconhece a onisciência de Deus, mas você também vai reconhecer a onipresença de Deus. E o que significa onipresença de Deus? Significa que Deus está em toda parte. Não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Deus está presente aqui comigo agora. Deus está presente aí com você. Deus está presente com aquelas pessoas que estão sofrendo no hospital. Deus está presente com todos, em todos os lugares. Agora, a grande diferença é como que as pessoas, como que os seres humanos identificam essa onipresença de Deus e como que eles reconhecem essa presença de Deus. O verdadeiro crente reconhece que Deus está presente. O verdadeiro crente vai se alegrar com a presença de Deus e vai temer a Deus, porque ele reconhece que Deus está presente aqui, que Deus está vendo, Ele conhece os pensamentos, mas Ele também está presente conosco. Agora o ímpio, aquele que não crê em Jesus, ele não vai reconhecer essa presença de Deus. Ele vai simplesmente ser indiferente a Deus. E essa é a grande diferença do crente e do ímpio. O crente reconhece a onipresença de Deus. Por isso que Davi aqui, ele está reconhecendo isso, cantando esse louvor a Deus. Olha o que ele diz no versículo 5. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a mão. O Senhor está presente em todo o tempo, Ele está com sua mão sobre mim.
O Senhor está presente em toda a minha vida. Não existe nenhum momento da minha vida em que Deus não esteja presente. Davi reconhece que Deus está presente em todos os momentos e todos os aspectos da vida. Deus estava presente ontem, Deus está presente hoje e Deus estará presente amanhã. Não há como fugir da sua presença. A onipresença de Deus não possui limites ou medidas. Por isso Davi vai dizer no versículo 6 assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Eu não posso atingir, eu não posso conseguir entender como é que Deus pode estar presente em todo lugar. Mas eu louvo, eu adoro o Senhor, eu me maravilho nisso. Eu encontro consolo nessa verdade, nessa certeza de que o Deus soberano é o Deus onipresente, presente em toda parte. Esse conhecimento é elevado demais para a nossa compreensão humana. Nós podemos declarar a certeza de que Deus está presente, assim como Jó, lá no capítulo 34, versículo 21, diz: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e ele vê os seus passos. Deus realmente está presente. É impossível se esconder da presença de Deus. Não há lugar onde Deus não esteja. Por isso Davi aqui ele vai dizer assim no versículo 7: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? E aí Davi ele começa a mostrar algumas possíveis formas de se esconder da presença de Deus, e ele mostra que todas essas tentativas de se esconder de Deus são frustradas. Ele diz assim no verso 8: se eu subisse aos céus, lá te encontrarei, lá estarás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ou seja, para Deus não existe treva que Ele não possa iluminar e descobrir e alcançar. Não existe abismo onde nós possamos estar que Ele não possa estar. Não existe um lugar mais alto onde podemos estar que Ele não esteja. Não existe como se esconder da presença de Deus. E a tendência do ser humano caído, do ser humano em pecado, desde Adão, é de se esconder de Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, quando nos relata a respeito da queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus, quando eles compreenderam o que eles haviam feito de errado, qual que é a tendência que eles têm, qual que é a reação que eles têm, como está ali registrado em Gênesis? Se esconder de Deus. Ali fica bem claro que eles se esconderam de Deus. E Deus, quando Ele vai ao encontro de Adão e Eva, ali no Jardim do Éden, Deus vai chamá-los ao arrependimento. A presença de Deus vai envolvê-los e chamá-los a voltarem à comunhão com Deus, porque o pecado ele quebra a nossa comunhão com Deus, ele nos faz indiferentes com Deus. Por isso muitos estão indiferentes a essa presença de Deus. Deus está presente em toda parte, mas muitos estão indiferentes a essa presença. Ou estamos na presença de Deus em paz, porque cremos em Jesus e justificados pela fé temos paz com Deus, já fomos reconciliados com Ele, já não somos mais inimigos de Deus. Ou nós podemos estar na presença de Deus sofrendo guerra, injustiça, da sua santidade condenando o nosso pecado. E só vai se esconder de Deus aquele que não confessa o seu pecado, aquele que não se aproxima de Deus, aquele que é rebelde contra Deus. Mas se você crê em Jesus, você tem paz na presença de Deus e você reconhece essa presença de Deus. E o Espírito Santo te traz a realidade da presença de Deus. Isso é maravilhoso. Nesses dias de tribulação, de coronavírus, nós temos podido perceber essa presença maravilhosa de Deus pelo Espírito Santo, que está nos trazendo a realidade dessa presença. E nós não ficamos apavorados, querendo nos esconder de Deus, querendo esconder os nossos pecados. Pelo contrário, nós confessamos os nossos pecados, nós nos derramamos na presença de Deus, nós nos arrependemos e nós cremos que em Jesus nós temos essa paz da reconciliação com Deus. Por isso que para o crente, o fato de Deus estar presente em toda parte é um consolo, é um alívio, é uma proteção que só o crente entende, só o crente compreende. E o crente reconhece isso, a soberania de Deus na sua onipresença. Mas uma terceira evidência que nós aprendemos, que nós contemplamos sobre a soberania de Deus na nossa vida, é também o reconhecimento, não apenas da onisciência de Deus, não apenas da onipresença, Ele está em toda parte, mas também da onipotência de Deus. Deus é todo
poderoso, Ele tem o domínio de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. E a maior prova do poder de Deus sobre todos e em nós é o fato dele ter nos criado. Isso mostra o total poder de Deus sobre a criação e sobre nós. Lá em Atos capítulo 17, 28, nós vemos ali o relato do apóstolo Paulo, né, falando com os atenienses. Ele diz assim: nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo está dizendo que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Sem Deus não há vida. Sem Deus não há possibilidade do ser humano viver. Por que não há? Porque Ele é o Criador. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus tirar o sopro de vida de nós, o fôlego de vida, rapidamente nós voltaremos ao pó, porque do pó fomos formados, como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, verso 7. E a percepção que Davi tem sobre esse poder soberano de Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus onipotente, ele reconhece isso na sua vida, na criação, ali na fecundação do óvulo, quando Davi foi gerado. Por isso ele diz assim no verso 13: pois tu, Senhor, formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O verdadeiro crente se maravilha com o poder de Deus na sua vida. Davi aqui ele não vai para o lado da ciência para explicar como que o ser humano é gerado no ventre materno, no ventre da sua mãe. Não, Davi aqui reconhece que Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva, do pó da terra e soprou neles o fôlego de vida. Mas Davi também reconhece que a sua geração não foi algo natural, algo que Deus programou para acontecer, não. Deus é aquele que também sopra fôlego de vida, Ele faz com que o óvulo seja fecundado e ele haja vida. Deus está no controle de toda a vida. Eu e a minha esposa Priscila estamos aqui vivenciando esse momento tão maravilhoso, e assim como Davi diz, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. E quando nós vamos conversando sobre isso, nós vamos nos maravilhando. E assim como Davi, ele fala, graças te dou, nós também agradecemos a Deus. Estamos esperando um filho, né? Minha esposa está aí já com uns 7 meses de gestação, e a gente fica maravilhado com isso tudo. Como que Deus é maravilhoso, como que Ele forma a vida no ventre da mulher, como que isso é precioso. E isso mostra o poder onipotente de Deus, e Davi usa esse exemplo para falar sobre esse poder do Senhor. As obras de Deus, elas causam admiração no coração daqueles que creem, daqueles que têm fé, daqueles que são dele. É maravilhoso ver o poder de Deus sobre a criação, e é mais maravilhoso ainda o seu cuidado providente, porque Ele não apenas criou e deixou a sua criação, mas a cada dia Ele está sustentando, Ele está gerando nova vida. E Deus não apenas dá vida, Ele não apenas gera a vida, mas Ele também cuida dessa vida, Ele planeja todos os nossos dias. É isso que Davi vai reconhecer. O verdadeiro crente reconhece o poder de Deus em todos os aspectos da sua existência. Por isso que Davi vai dizer aqui no verso 15, ele diz assim, os meus ossos não te foram cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, versículo 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Deus já escreveu todos os nossos dias, os olhos dele nos viram, Ele nos criou, Ele planejou tudo, Ele tem tudo planejado no tempo e até mesmo na eternidade. Nós somos criados para a eternidade. É como se Deus tivesse um diário de bordo, no qual Ele anotasse todos os nossos dias. Deus ele não vai preenchendo esse diário enquanto nós vivemos, mas Ele já tem a nossa história escrita, desde quando Ele nos criou, desde quando Ele nos planejou. Antes da fundação do mundo, o apóstolo Paulo diz lá em Efésios, Ele já havia escrito os nossos dias, determinado os nossos dias. Essa é a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso. Por isso Davi vai declarar no versículo 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se eu os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Somos limitados a saber somente o necessário para existir e viver nesse mundo.
mas grandes são os pensamentos de Deus para nós e muito mais elevados do que os nossos. Nós podemos às vezes pensar no futuro, o que será de amanhã, o que será do dia de amanhã, o que será das nossas vidas daqui 10, 20, 30 anos? Será que Jesus vai voltar? Nós temos certezas na palavra de Deus de que as promessas de Deus se cumprirão, e mesmo não sabendo o que será de nós amanhã, se vamos morrer, se vamos viver, se essa pandemia vai ser vencida, se vão encontrar cura para o coronavírus ou não, isso não importa. O que importa é que Deus já tem todos os nossos dias determinados, a nossa história já foi escrita, e o que a gente sabe é o seguinte: no fim dessa história, diz que aqueles que creem em Jesus são salvos e vão para novos céus e nova terra. E é essa que é a nossa esperança. Nós não precisamos ficar angustiados querendo saber o que acontecerá conosco amanhã, mas nós podemos confiar na palavra de Deus e confiar no que Ele revelou sobre o que Ele escreveu a respeito de nós. Isso é maravilhoso. Nós não conseguimos atingir a abrangência dos planos de Deus para a nossa vida, mas nós podemos confiar no que Ele já revelou sobre a nossa vida, sobre a fé em Jesus e sobre a salvação em Cristo Jesus. Esse é o objetivo de ter nos trazido a sua palavra, o objetivo de nós termos a Bíblia em nossas mãos, para que tenhamos salvação, para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, que morreu e ressuscitou por nós, para que nele pudéssemos ter a vida eterna. Mas olhando para esse texto, nós podemos ver também que a soberania de Deus não nos faz reconhecer somente a sua onipotência, Ele tem todo o poder, a sua onipresença, Ele está em toda parte, a sua onisciência, Ele conhece todos os pensamentos, mas também nos leva a crer e a confiar na justiça e na misericórdia de Deus. E é isso que Davi faz. Diante do conhecimento, diante da declaração e do reconhecimento de que Deus tem todo o poder, de que Deus está em toda parte e que Deus conhece todos os pensamentos, Davi então aqui vai reconhecer também a justiça santa de Deus. Ele vai vindicar essa justiça de Deus na terra. Por isso no verso 19 ele vai dizer assim com um tom de realmente vindicação de justiça de Deus. Ele diz: tomar, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Davi vai falando dos ímpios, dos escarnecedores, daqueles que zombam contra Deus. E quantos, irmãos, nesses dias zombam contra Deus? Na época de Davi já havia zombadores. E em toda a história da humanidade nós vamos ver ímpios, rebeldes, pessoas, seres humanos rebeldes contra Deus. E Davi está falando: tomara Deus desse cabo dessas pessoas, desses que se rebelam contra o Senhor, que falam malícia. Davi está pedindo aqui a justiça de Deus. Davi crê que Deus é justo. Davi diz no verso 21, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, ou não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi está dizendo que ele não compactua com os ímpios, ele não exalta a atitude dos ímpios de zombarem contra Deus, mas ele está aqui vindicando a justiça de Deus. Davi está dizendo assim como o Senhor ama o justo, eu também amo e quero ser justo. Como o Senhor me fez assim em Cristo Jesus, e é assim que nós também devemos ser. E o mais interessante é que Davi não faz justiça com as suas próprias mãos. Ele vindica a justiça de Deus. Todas as vezes que Deus mandava o povo de Israel guerrear contra os seus inimigos, Deus ali agia vindicando a sua própria justiça. O povo de Israel não fazia justiça com as suas próprias mãos, com os seus próprios conceitos. E Deus nunca vai ensinar nós a fazermos isso, mas Ele sempre nos ensina a vindicarmos a sua justiça. E ciente disso, Davi declara a sua aversão aos perversos que se rebelam contra Deus. Deus produz no nosso coração, o seu Espírito produz em nosso coração o desejo da reta justiça divina. É isso que João viu lá em Apocalipse. As almas daqueles que clamavam, por causa do testemunho, eles clamavam em grande voz lá em Apocalipse 6, versículo 10. Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O verdadeiro crente clama pelo dia que Deus estabelecerá a justiça na terra. E esse dia é o dia chamado grande dia do Senhor. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para trazer salvação. Mas na sua segunda vinda, quando ele voltar a esse mundo, ele virá para trazer juízo, para trazer justiça. E é isso que os crentes ali em Apocalipse estão clamando a Deus. O verdadeiro crente confia na reta justiça de Deus. E Davi confiava nessa justiça. Quando nós olhamos para a história de Davi, como a relação dele com Saul, nós sabemos que Saul
com o tempo passou a odiar Davi por ser o escolhido de Deus para ser rei de Israel. E nós sabemos que Saul se rebela contra Davi e ele manda perseguir Davi, ele manda matar Davi. E Davi várias vezes teve a oportunidade de vindicar a justiça própria, de paralisar Saul, matando Saul. Mas Davi não faz isso. Davi confia na justiça de Deus. Davi confia no cuidado de Deus. E é isso que Davi está fazendo ao declarar essa oração. É maravilhoso ver essa confiança que Davi tinha na justiça de Deus e a confiança que nós também devemos ter. Foi isso que Jesus ensinou aos seus discípulos quando ele falou assim: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Nós precisamos orar por eles e dizer: a minha justiça é Deus. O verdadeiro crente também não clama somente pela justiça de Deus. Deus faça justiça na terra, que o teu dia de juízo venha. Mas ele também clama pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. É por isso que o Davi, no versículo 23, vai dizer assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi está pedindo para que Deus prove os seus pensamentos. Ele diz no verso 24: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Por que Davi está dizendo vê se há em mim algum caminho mau? Porque Davi tinha consciência de que é pecador. Não é à toa que no versículo 32 nós vemos ali Davi dizendo: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o reconhecimento que Davi tinha, assim como Paulo diz na carta aos Romanos, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, todos nós somos pecadores, todos nós temos maus caminhos. E todos nós precisamos pedir a Deus direção para que endireite as nossas veredas, para que endireite os nossos caminhos, para que nos ajude a termos escolhas corretas. O fato de Deus já ter a nossa vida escrita no seu livro, todos os nossos dias escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia, como Davi que declara nesse salmo, não nos torna isentos ou irresponsáveis das nossas decisões. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Nós somos responsáveis por acordar de manhã e, ao invés de murmurar contra Deus, louvar a Deus. Nós somos responsáveis de olhar para a realidade do mundo e olhar para as pandemias, como nós temos visto nesses dias, e declarar que do Senhor vem a nossa salvação e não nos desesperarmos. Nós somos responsáveis por isso. Deus, com seu Espírito, age em nós, nos impulsionando a obedecê-lo, nos impulsionando a desejá-lo e a amá-lo, mas Deus não tira de nós a responsabilidade dos nossos pecados. E é isso que Davi está falando quando ele declara que vê se em mim algum caminho mau. Precisamos clamar a Deus e dizer: Senhor, vindique a sua justiça na terra, que o teu dia de juízo venha, mas também lembra-te da tua misericórdia. Tem misericórdia de mim, porque eu também sou mau. E se não fosse a misericórdia do Senhor na minha vida, eu também seria como esses ímpios, escarnecedores contra o Senhor. Eu também iria maldizer ao Senhor. Mas eu bendigo o teu nome, porque a tua misericórdia está sobre mim. Porque a cada dia o Senhor está vendo se há em mim algum caminho mau e está me guiando pelo caminho eterno. Davi sabia que nele havia os caminhos de morte, pensamentos e desejos maus, assim como também nós temos. Mas ele cria que Deus é aquele que o conduz ao caminho eterno, conduz à salvação. O fato de observar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, a onipotência de Deus e a justiça de Deus nos faz dizer: Senhor, me guia pelo caminho eterno. Senhor, me tira do caminho mau. Senhor, tira de mim todos os pensamentos maus, porque eu sei que o Senhor conhece os meus pensamentos. Senhor, me ajude a ter atitudes que te adoram, que te glorificam. Me ajude a obedecer ao Senhor, porque eu sei que o Senhor está presente e me vendo em toda parte. Senhor, me ajude a crer que Tu és todo-poderoso, que o Senhor pode todas as coisas, que as coisas que para mim são impossíveis, por causa da minha limitação humana, para o Senhor não é impossível. O Senhor é poderoso para trazer cura dessa pandemia. O Senhor é poderoso para trazer esperança e mudar toda a realidade desse mundo. O Senhor é poderoso para trazer justiça a esse mundo. Mas não deixe que a minha fé esmoreça. Tu és todo-poderoso. E é por isso que Davi diz aqui: sonda, meu Deus, o coração e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se eu estou esquecendo da tua justiça. Vê se eu estou esquecendo da sua onipotência, de que Tu és todo-poderoso e pode todas as coisas. Vê se eu estou esquecendo de que o Senhor conhece os meus pensamentos e as minhas intenções do coração. Vê se eu estou esquecendo que o Senhor é onipresente, que o Senhor está presente na minha vida e me guie pelo caminho eterno. Deus está nos preparando para a eternidade. Ele escreveu todos os nossos dias quando nenhum deles ainda havia, porque Ele tem para nós a eternidade. Nesses dias
de caminhada nessa terra, nós precisamos lembrar da onisciência de Deus. Ele sabe todos os nossos pensamentos, Ele conhece o nosso coração. Nesses dias precisamos nos lembrar da onipresença de Deus. Ele está em toda parte. Meu irmão, você não está sozinho, você não está abandonado. Deus está aí, Deus está aqui, Deus está em toda parte. Ele está presente como bom pastor que cuida do seu rebanho. E aqueles que não o temem, aqueles que não têm fé em Jesus, estão indiferentes à presença de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus não esteja ali também. Ele está presente, até mesmo onde o ímpio está. Porém, ele não está sendo glorificado como deve ser glorificado. Mas na sua casa, na sua vida, em todo lugar que o crente está, Deus deve ser glorificado. Precisamos reconhecer a onipotência de Deus. Deus é todo-poderoso, para Ele não há impossíveis. Aos nossos olhos, nós olhamos aí perspectivas terríveis para a economia do nosso país, para a economia mundial. Nós olhamos perspectivas terríveis para todas as áreas da nossa vida, mas nós podemos erguer os nossos olhos e olhar acima dos montes e olhar para o nosso Deus que criou todas as coisas. Ele é onipotente, Ele pode mudar a realidade em um instante, em um piscar de olhos. Nós precisamos crer na onipotência de Deus, precisamos crer na justiça de Deus e não esquecer da sua misericórdia. Ele vê se há em nós algum caminho mau. Ele vê se estamos esquecendo da sua onisciência. Ele vê se estamos esquecendo e desvalorizando a sua presença. Ele vê se estamos negando a sua onipotência, o seu poder, deixando de crer no seu poder. Ele nos olha com misericórdia. E assim como Davi orou, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, assim também você pode orar nessa noite. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a sua oração nessa noite. E que você confie no poder de Deus. E que você creia na onipresença de Deus. E que você tenha consciência da onisciência de Deus. E não se esqueça que Deus é justo. Ele virá para julgar essa terra. Mas também não se esqueça de que Ele é misericordioso. E Ele já te deu o céu no lugar do inferno. Porque Ele te deu fé para crer em Cristo Jesus. Ele já te deu o seu Espírito, o Espírito Santo, para que você possa fazer essa oração nessa hora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Livra-me das minhas transgressões e dos meus pecados. E me guie pelo caminho eterno. Me guie pelo caminho da dependência. Me guie pelo caminho da confiança no Senhor. Me guie pelo caminho da fé inabalável e da certeza de que o Senhor é a minha justiça, de que o Senhor é a minha paz, de que o Senhor é o meu Deus Todo-Poderoso, aquele que me criou, que me formou com um propósito, aquele que já escreveu e determinou os meus dias, aquele que não me isenta das minhas responsabilidades, mas que me perdoa e que me reconcilia consigo, através de Cristo Jesus. E pela fé em Cristo Jesus, eu sou perdoado das minhas iniquidades e eu sou transformado em filho amado. E eu sou já incentivado e trabalhado para ser obediente ao Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Se disser que
são iguais pra ti. Noite brilha como dia, e se tomar as asas da alma, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Eu te louvarei, louvarei, Senhor, ó Pai, te criaste-me, Senhor, formaste-me antes de nascer. Te louvo porque de um modo maravilhoso tu me formaste, e se tomar as asas da alma, se habitar nos extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Ó Senhor, nós cremos nisso que nós cantamos. A tua destra nos susterá, a tua mão nos socorrerá. Não precisamos andar ansiosos pelo dia de amanhã e preocupados, porque a nossa vida está nas tuas mãos. No teu livro foram escritos todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda havia. Ó Deus, nós confiamos na tua soberania, nós confiamos no teu poder, tu és onipotente. Nós confiamos, ó Deus, na tua onisciência, tu conheces os nossos pensamentos e intenções do coração. Nós confiamos, ó Deus, na tua onipresença. Tu estás presente em toda parte, não há como fugir da tua presença. E nós louvamos ao Senhor, porque pelo teu Espírito Santo, o Senhor tem nos feito reconhecer a tua presença e crer na tua presença, e crer no teu poder, e crer na tua onisciência, e crer na tua justiça, e orar. Sonda-nos, ó Deus, e conhece o nosso coração, prova-nos e conheces os nossos pensamentos. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Ó Deus, livra-nos dos nossos caminhos maus, livra-nos de escolhas erradas, de decisões erradas, mas ajude-nos, ó Deus, a reconhecer o Senhor em nossas vidas, a obedecer o Senhor, a amar a palavra do Senhor, a amar a presença do Senhor e não fugir dessa presença. Ó Deus, em nome de Jesus nós clamamos a Ti e nós cremos e confiamos na Tua soberania, confiamos no Teu cuidado, confiamos que o Senhor nos susterá, não somente agora, mas também por toda a eternidade. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, povo escolhido de Deus, desde agora e para todos sempre.
Amém. Amém. Glória a Deus, porque Ele é soberano sobre as nossas vidas e porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, justo e também misericordioso. Ele tem cuidado e continuará cuidando de nós. Quero lembrar aqui da nossa agenda semanal. No domingo, às 10 horas, nós temos a nossa escola bíblica, pela live também, e às 20 horas temos o nosso culto de celebração. Como todos sabem, nós não estamos podendo ainda nos reunir presencialmente na nossa igreja, ali no bairro Amazonas, na rua Rio Mamoré, mas nós estamos nos reunindo aqui pela internet, até que tudo isso passe e nós possamos então voltar a cultuar a Deus em união junto com os irmãos, não pela distância da internet, mas presencialmente. Vamos continuar orando por isso, para que Deus nos abençoe. Quero também aqui agradecer a presença dos nossos visitantes. Você que não é membro da igreja do bairro Amazonas, mas que participou conosco nessa noite, muito obrigado por estar conosco e que Deus abençoe você e a sua família. Quero lembrar também aos irmãos da igreja sobre os dízimos. Se Deus já te deu a graça de receber seu salário nesse mês, se Ele tem te sustentado, eu te peço para que você cumpra esse voto de ser dizimista ao Senhor e de expressar sua fé em Deus e responsabilidade com a igreja. Então, muito obrigado pela companhia de todos, que Deus dê um restante de semana abençoado a todos e até o nosso próximo encontro.